Gravando. Pessoal, é o capítulo 5, tá ok? É a comunicação e a área da saúde. Agora eu vou compartilhar a matéria e vamos dar início. Ok. Então, basicamente, vamos falar sobre comunicação na área da saúde. Como que é essa comunicação? Quando se fala a palavra organizacional, é toda uma empresa que tem uma organização, que segue uma hierarquia. Então, um hospital, ele segue uma hierarquia, onde, para se fazer determinadas coisas, eu preciso direcionar uma mensagem, que pode ser de baixo para cima, tanto de cima para baixo. E quando essa mensagem chega, ela pode chegar de uma maneira filtrada, apropriada das percepções do indivíduo que enviou essa mensagem e do indivíduo que recebeu essa mensagem, tá? Então, ela pode ser modificada, tanto positivamente como negativamente. Ah, professora, mas eu preciso passar essa mensagem? Sim. Essa mensagem, ela é feita diariamente. Se o indivíduo estiver num setor, ele trabalha, ele mais 3 colegas auxiliares de enfermagem, ou técnico de enfermagem, mais um enfermeiro. A rotina dele vai ser a comunicação, vai ser a mensagem. E se ele tem um problema ou algo para dividir, que vai mudar o contexto de um setor, essa mensagem, essa ideia, ela tem que ser passada até chegar lá no topo. Lembra que eu expliquei em organograma e fluxograma? Agora, como essa mensagem vai chegar, é o X da questão, tá? Então, acredito eu que em algum momento da vida de vocês tiveram um problema na comunicação. Então, esse capítulo vai mostrar quais são esses problemas e vai dar algumas dicas de como isso pode ser melhorado, tá ok? Então, as barreiras interpessoais. Quando eu falo de interpessoal, é eu mais uma pessoa. Então, eu tenho que me relacionar com uma pessoa, com mais uma pessoa ou um grupo, tá? Intrapessoal é comigo mesmo, que não é o caso. Aí é só interpessoal. Então, se algum de vocês tem esse problema de comunicação, então isso tem que ser melhorado, porque senão isso vai ser uma barreira, isso vai dificultar o dia a dia de vocês. Então, o que é a percepção? É a maneira que cada um vê o mundo. Então, a percepção da Rafaela é uma, da Tati é outra, da Aline é outra, a minha é outra. Só que, como que vai ser a percepção da pessoa que vai enviar essa mensagem? Quando eu falo essa mensagem, é tanto com o funcionário quanto o paciente. Então, a percepção é diferente. Então, a Rafaela pode entender a comunicação de uma forma e a Tati de outra. Então, são percepções. Isso não é um problema. Ele é um problema quando ele chega de uma maneira conturbada. O status do comunicador é a tendência de medir e avaliar e pesar a mensagem de acordo com a pessoa que envia, especialmente sua credibilidade. Então, quem é aquela pessoa que está recebendo a mensagem? Eu conheço essa pessoa há quantos anos? Qual é o histórico dela? Tá? É isso que é o status do comunicador. E tanto o que recebe quanto aquele que envia a mensagem. Quem é essa pessoa? Atitudes defensivas, né? É a pessoa que ela não consegue ouvir. Ela já fica preparada na defensiva para dar respostas e ela não consegue entender muito bem as coisas, distorcendo o valor da mensagem, tá? A má escuta. A má escuta, ela
ela anda do lado da pessoa que tem uma atitude defensiva. Porque quem não consegue ouvir e está pronto a se defender o tempo todo, não consegue escutar, tá? Então, nós somos capazes de recordar 50% daquilo que ouvimos e 25% só no final de 2 meses. Então, a gente precisa o quê? Aprender a ouvir. Ouvir é importante em qualquer lugar, mas dentro de um ambiente de trabalho, como um hospital, mais ainda. Aqui vai para essa autora, Stefanelli, de 1993, e Silva, de 1996, eles abordam algumas técnicas de expressão, tá? Então, aqui, a técnicas de comunicação, a expressão. Então, enquanto eu estou falando com vocês, dando essa videoaula, eu estou vendo as expressões de vocês. Inclusive, vou dar uma olhadinha aqui nos 12 participantes. Será que eles estão todos aqui? Professora, acho que teve alguém que mandou mensagem para autorizar lá para entrar. Ó, mas eu coloquei aqui admitir todos. Eu coloquei admitir todos. E aqui diz para mim que tem 12. Pergunta aí se estão todos, por favor. Então, voltando na expressão. A expressão vai dizer se você está concordando com aquela mensagem, com aquela reunião, com aquela aula, né? Permanecer em silêncio e tentar ouvir tende a falar é bom, não é ruim. Verbalizar a aceitação induz que você está prestando atenção ao que o outro diz. Tá? Repetir as últimas palavras que a pessoa que está falando também. Ouvir reflexivamente e estimular o outro a continuar falando e balançando a cabeça. E depois perguntar, também é outra técnica. Verbalizar interesse, usar expressões tipo interessante, continua, nossa, que legal. Parece coisa de puxa-saco, mas são tipos de expressões que mostra para a pessoa que está falando que você está interessada. E geralmente essa pessoa que verbaliza essa expressão de falar ou até mesmo facial são as pessoas que geralmente o professor escolhe para fazer alguma atividade, ou o chefe, né, o líder, escolhe também, porque ele está mais aparente ali na situação. Então é bom. Aí vem aqui a clarificação. Opa, clarificação. Por que que ficou tão ruim assim? Clarificação. Aqui. É quando a mensagem precisa chegar clara. Então, você vai conversar com o paciente e você tem que falar de uma maneira com que ele possa passar para você que ele entendeu, né? Como assim, professora? Ele está numa situação que ele está na defensiva, ele está assustado, né? Então, é um instinto natural dele não confiar em você. Então, você tem que fazer perguntas assim: o senhor quis dizer isso mesmo? É como se fosse. O senhor pode explicar da maneira que o senhor puder explicar, eu vou te entender. Não pode falar do seu jeito, que eu estou aqui para isso. Então, você precisa mostrar para ele que você entende ele. Porque se você for explicar um procedimento de uma maneira muito técnica, ele não vai entender e ele não vai confiar em você. Não adianta. Você não precisa usar palavras chulas e nem ser autoritária o suficiente para assustá-lo. Mas você precisa entender que a posição dele é uma posição complicada, uma posição difícil, mas que você está ali para ajudá-lo. Então, as suas palavras, a sua apresentação pessoal para com aquele indivíduo, que no caso é o paciente, vai ajudar até no processo de tratamento dele.
Então, tem outra situação no qual o próprio profissional pode passar. Ele passa por situações onde ele é punido com uma advertência, que está dando esse exemplo, e aí tem alguns colegas no canto rindo de uma outra situação. E você acha que é com você. E, na verdade, não tem nada a ver com você. Mas você entende, pela expressão dos colegas, pelos risos, que é com você. Assim é com o paciente. Se você faz um tipo de abordagem, um tipo de comentário que não é com ele, mas é perto dele, como ele está na defensiva, ele está numa situação desfavorável, tudo ele vai achar que é com ele. E a partir daquele momento, aquele elo que você tinha que ter com ele é quebrado. Quando eu falo em elo, não é intimidade. Você não precisa ser amigo do paciente. Mas você precisa ter um elo de confiança. Isso sim vai ajudar no processo de saúde e doença desse indivíduo, tá? A validação. Terminou de dar sua mensagem, você vai repetir a mensagem novamente e vai pedir para a pessoa repetir. Ok? Isso é importante. Dicas para ser convincente verbalmente. Seja específico, né? Quando transmitir um dado, procure focalizar o nome, data, características, ok? Revele algum dos aspectos negativos, ouça com atenção e peça opinião, não camufle as opiniões, seja informal, tá? Então, formalidades com o paciente pode ser o mais rico, o mais poderoso. A formalidade, ela não é boa, a não ser que a própria instituição peça esse distanciamento, que seja via telefone, enfim, cada instituição tem as suas regras, tem as suas normas, mas no geral, a informalidade, ela é a melhor que existe, tá? Elogie com sinceridade e objetividade. Muito bom, parabéns, nossa, continue assim. Isso é ótimo. O paciente gosta de ouvir isso. E reflita sobre as críticas recebidas. Então, ele pode falar assim, nossa, ô Jaqueline, você fala muito rápido. Ô Jaqueline, você parece estar nervosa hoje, está com problema? Ou seja, ele está te observando. Ele já pegou o teu instinto. Ele sabe quem é você. A real é essa. O paciente te conhece também. Tá? Mas isso não dá o direito dele entrar na sua vida. Então, você tem que ouvir, mas tem que ser firme também, tem que saber dar os cortes. Principalmente aquele paciente com tratamento longo, né? Ou aquele paciente a domicílio que você faz as visitas, enfim. Você cria esse elo e eles confundem, entende? Então, o capítulo 5 ele encerra por aqui. E eu também encerro com uma atividade. A atividade é só. Amanhã eu vou para o 6 e encerro a matéria de administração. Tem atividade. Tem uma atividade agora. Amanhã. Não, anotem a atividade referente a essa aula. Não, mas amanhã vai ter Amanhã outra. não vai ter atividade. Não sei. Vamos Professor, ver. eu tenho 2 ainda em débito. Não! Tem tempo. Dia 10 está, ó, longe. Ó, Longe, hoje é 6 já. É, 4 eu dias. preciso, olha, pessoal, eu preciso dar esse feedback para a escola e a escola para outro órgão, entendeu? A educação à distância, ela é mais cobrada do que a presencial. Certo? Então, assim, a pergunta, vocês preferem que eu faça agora ou já manda via e-mail? Manda via e-mail, Bruno. Tá bom. Mas a pergunta vai Faz ser agora, a pergunta é assim: quais recursos da comunicação que podem ser utilizados para melhorar o dia a dia do profissional em enfermagem? Só. Quais recursos podem ser utilizados? Quais recursos de comunicação
podem ser utilizados para melhorar a comunicação do profissional em enfermagem. E que, diga-se de passagem, é ruim. Ela é ruim. Por isso que tem-se anotações de enfermagem, tem a SAI, é tudo sistematizado, é tudo anotado, porque ela é ruim por vários motivos. Por vários motivos. Não somente pela própria pessoa, mas um contexto como um todo faz com que essa comunicação seja ruim ou até inadequada. Por isso que existe essa matéria e existem outras matérias para ajudar nesse desenvolvimento da comunicação. Porque você pode ser um baita de um profissional, ter muita técnica, mas se você não tem uma boa comunicação com a sua equipe, com seus colegas e com os pacientes, é primordial, você não consegue levar essa profissão para sempre, até o fim da sua carreira. Você não consegue. A comunicação é tudo. Tá bom? Então, amanhã, nesse mesmo horário, a gente finaliza essa matéria. Tá ok? Tá bom. Ok. Ok. Alguma dúvida? Não. Não? Por enquanto, não. Então, tá bom. Você vai mandar pergunta lá no e-mail, né? Boa noite. Like, 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 like. Vários likes. Beijo. Gente, Beijo. pode Tchau, soltar filha. aí, Boa ó. noite. Tchau. 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 Vamos fechar tudo. Interromper o compartilhamento. Encerrar. Olha, eu vou encerrar com você, Aline. Olha aí, bem bonitinho. Não! Hoje não! Tchau.